E se eu te dissesse que o maior Golias da sua vida talvez não esteja diante de você, mas dentro de você? Todos nós já enfrentamos críticas que pesam, medos que nos paralisam e aquela voz interna que insiste em dizer: você não vai conseguir. É justamente nessas horas que 1 Samuel 17, 36, 37 ilumina o caminho. Davi não venceu o gigante só com coragem, mas com a memória das vitórias que Deus já lhe havia dado e a certeza inabalável de que o Senhor lutava ao seu lado. E se você quer aprender a encarar cada desafio com essa mesma fé, dependência e ousadia espiritual, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você continua recebendo mensagens profundas e transformadoras para fortalecer a sua caminhada. Como dizia Charles Spurgeon, cada provação é uma chance de provar a fidelidade divina. Então se prepara. Nesta mensagem vamos conectar Davi, Daniel, os apóstolos e, acima de tudo, Jesus Cristo, o verdadeiro Davi, para entender como a cruz e a ressurreição são a nossa vitória final. Antes de enfrentar Golias, Davi já estava no meio de uma guerra invisível. As críticas de seus irmãos e a desconfiança do rei Saul. Eliabe o acusou de presunção, como se ele estivesse apenas curioso pela batalha. E Saul, olhando para sua juventude, pensou que ele não tinha a menor chance. Às vezes, esse tipo de julgamento fere mais do que o próprio combate. Ainda assim, Davi se manteve firme. Ele não estava ali para provar seu valor pessoal, mas porque reconhecia um chamado. Sua atitude refletia obediência ao dever e zelo pelo rebanho de Deus, Israel. É como acontece conosco. Quando entendemos que a causa é maior do que a nossa reputação, somos fortalecidos a suportar as vozes contrárias. Esse posicionamento não nasceu de orgulho, mas de fé. Davi sabia que sua confiança não estava em si mesmo, mas em Deus, como mais tarde o salmista declararia: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5. Cada palavra contrária era, na verdade, um treinamento divino para a batalha, lembrando o que outro salmo afirma: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 144, 1. O primeiro gigante derrubado por Davi, portanto, não foi Golias, mas a pressão das opiniões humanas. Essa lição é atual. Antes de enfrentarmos grandes problemas, precisamos vencer a intimidação de quem não acredita em nós. Quando a coragem se une à fé, as palavras contrárias deixam de ser muralhas e passam a ser degraus que nos levam a uma vitória maior. Quando Saul questionou a capacidade de Davi, ele não se defendeu com discursos, mas com fatos. Disse: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este filisteu incircunciso como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17:36. E ele concluiu com convicção: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Não era arrogância, era fé firmada na experiência. Davi transformava a lembrança em esperança. Cada livramento passado era uma prova de que Deus não o abandonaria agora. Essa lógica espiritual é o que nos dá coragem diante de novos desafios. Charles Spurgeon comentava que as vitórias ocultas, aquelas que ninguém vê, são os ensaios que Deus permite antes das batalhas públicas. O campo com as ovelhas foi a verdadeira escola de Davi. Ali ele aprendeu dependência de Deus, perseverança nas tribulações e coragem para proteger o rebanho de Israel, o rebanho de Deus. Por isso, não despreze o que já viveu. O leão e o urso da sua história não foram obstáculos inúteis, mas treinamento divino. Ao recordar,
Você percebe que cada cicatriz é também um testemunho. E quando novos gigantes surgirem, lembre-se, o mesmo Deus que já livrou antes continuará livrando até nos conduzir à vitória em Cristo. Romanos 8:37. Davi não olhou para Golias como um inimigo impossível. Seu raciocínio era simples e espiritual. Se Deus já o livrou do leão e do urso, por que não o livraria também desse filisteu incircunciso? Ele via todas essas ameaças como expressões da mesma coisa: força bruta sem a presença do Senhor. Esse olhar de fé muda tudo. Enquanto o exército de Israel tremia, Davi enxergava apenas mais uma oportunidade de glorificar a Deus. Para ele, Golias não era diferente das provações anteriores, só tinha outro formato. Quantas vezes nós superestimamos os problemas atuais, esquecendo que Deus já nos deu vitórias em situações igualmente desafiadoras. Esse raciocínio espiritual é poderoso. Em vez de focar no tamanho do gigante, Davi focava no tamanho do seu Deus. Ele sabia que a questão não era se Deus podia livrar, mas como Deus faria. Essa mentalidade é a mesma que sustenta a coragem e a fé em meio a tribulações. Atos 14:22. Aplicando ao nosso dia a dia, precisamos aprender a interpretar os desafios atuais como variações das batalhas já vencidas. Talvez o leão e o urso da sua vida tenham sido dívidas, enfermidades ou até mesmo críticas ferozes. Se Deus sustentou antes, Ele sustentará de novo. O segredo está em raciocinar espiritualmente e depender do Senhor, como fez Davi. Quando chegou a hora da luta, Saul ofereceu sua armadura a Davi, mas ele recusou. Não era por desrespeito, mas porque entendeu que não poderia enfrentar Golias confiando em métodos humanos. Sua força não estava no metal da couraça, mas no Senhor dos Exércitos. É aqui que vemos a verdadeira dependência de Deus. Davi sabia que sua vitória não viria da espada ou do escudo, mas da presença de Deus que já o havia livrado tantas vezes. Ele escolheu usar apenas a funda e 5 pedras, instrumentos simples que estavam em suas mãos. Isso nos ensina que fé não é se esconder atrás de aparências, mas agir com aquilo que já temos, confiando que Deus fará o impossível. Essa atitude reflete a oração do salmista: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. Ao abrir mão da armadura de Saul, Davi mostrou que não queria imitar a força dos homens, mas depender unicamente do Senhor. Essa é a essência do treinamento de Deus para a batalha. Salmo 144:1. Quantas vezes também tentamos vestir armaduras que não nos cabem? Pode ser uma estratégia alheia, um padrão de sucesso imposto ou até um conselho bem intencionado, mas que não serve para o nosso chamado. O exemplo de Davi nos desafia a lutar de forma simples e verdadeira, com coragem e fé, sabendo que a vitória não está nos recursos humanos, mas no poder de Deus. Quando Davi lançou a pedra contra Golias, não foi apenas a funda que fez efeito, mas a confiança no Senhor que o impulsionava. A vitória não trouxe glória ao jovem pastor, mas ao Deus de Israel. Cada passo que ele deu naquele campo apontava para uma verdade: quando agimos em fé, a honra sempre volta para o Senhor. A queda de Golias representou mais do que a derrota de um guerreiro inimigo. Foi a libertação de Israel, o rebanho de Deus, da afronta e do medo. A coragem de um só homem, dependente de Deus, se tornou bênção para toda a nação. Isso mostra que a fé de uma pessoa pode transformar a realidade de muitos ao seu redor. É aqui que entendemos que a vitória não vem de estruturas humanas, mas da mão poderosa de Deus. Por isso, a igreja hoje precisa ousar. Não podemos confiar apenas em métodos, programas ou aparências. A nossa força está em Cristo. E como Paulo afirma, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Assim como Davi arriscou, nós também somos chamados a nos lançar em fé.
A simplicidade da pedra e da funda derrotou a complexidade das armas de um gigante. Da mesma forma, a obediência ao dever e a dependência de Deus continuam sendo o segredo para vitórias que trazem glória ao Senhor e libertação ao seu povo. Depois da vitória de Davi, seria fácil pensar que ele poderia viver apenas dessa conquista. Mas a fé verdadeira não se apoia apenas em lembranças, ela busca novas experiências com Deus. Não podemos viver apenas do já vencemos, mas precisamos continuar caminhando. Cada dia traz novos gigantes, e cada batalha é oportunidade para exercitar coragem e fé. Outro ponto é não se prender à opinião dos outros. Eliabe desprezou Davi, Saul duvidou dele, mas ambos estavam errados. Se Davi tivesse dado ouvidos a essas vozes, jamais teria enfrentado Golias. A exortação aqui é clara. Não permita que a opinião alheia dite sua obediência ao dever. A voz que importa é a de Deus. E há ainda o chamado para a ousadia. Ser discípulo de Cristo significa estar disposto a arriscar. Assim como Davi se colocou em risco pelo povo de Israel, também nós somos convidados a arriscar por amor ao Evangelho. A igreja primitiva entendia isso, pois perseverava através de muitas tribulações. Atos 14, 22. Por fim, essa exortação é um lembrete de que o cristão precisa manter viva a chama do primeiro amor. Não basta se acomodar. Precisamos avançar, sem medo, porque o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. Salmo 144:1. Nossa vida de fé só faz sentido quando é marcada por entrega, obediência e disposição para lutar pela causa de Cristo. Assim como Davi libertou o rebanho do leão e do urso, Jesus Cristo é o verdadeiro Davi que veio para libertar os pecadores das garras do inimigo. O filisteu incircunciso representava a afronta contra o povo de Deus, mas o diabo é o inimigo que prende almas na escravidão do pecado. Somente Cristo tem poder para vencer esse gigante definitivo. A cruz se tornou o campo de batalha onde Jesus enfrentou o maior dos inimigos. Ali parecia derrota, mas era vitória em processo. Aquele que cuidou do rebanho de Israel cuida hoje de todos os que se rendem a Ele, oferecendo salvação e vida eterna. Ele mesmo disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se Davi arriscou sua vida pelo rebanho de ovelhas, Cristo entregou a própria vida pelas ovelhas do Pai. Ele é o bom pastor que conhece cada um pelo nome, que chama para fora da escuridão e que conduz para a liberdade. A vitória em Cristo, Romanos 8:37, é a única que realmente rompe com o poder do pecado. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento de clamar por salvação. Reconheça que sozinho não há como vencer seus gigantes, mas em Cristo há libertação. Assim como Davi foi instrumento para livrar Israel, Jesus é o Salvador que venceu a morte e oferece nova vida a todos que confiam nele. Na sexta-feira da paixão, Jesus parecia derrotado. A cruz representava humilhação, dor e silêncio de Deus. Foi como se Golias tivesse vencido, mas essa aparente derrota fazia parte do plano eterno. Assim como Israel olhou para Davi diante do gigante, a humanidade olhou para Cristo na cruz sem imaginar a vitória que estava prestes a acontecer. O sábado foi marcado pelo luto e pela espera. O corpo do Salvador estava no túmulo e os discípulos se sentiam perdidos. Esse dia de silêncio simboliza os momentos em que parece que Deus não age. Mas até no silêncio, Ele está operando, preparando o terceiro dia, quando a esperança seria restaurada. No domingo, a pedra do sepulcro foi removida e Cristo ressuscitou, trazendo vida e vitória. A ressurreição é a confirmação de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Se Golias caiu diante de uma pedra lançada por Davi, Satanás foi derrotado diante da pedra removida do túmulo vazio.
Essa mensagem nos lembra que, mesmo em meio à maior escuridão, a promessa da vitória final permanece. A cruz nos mostra o preço e a ressurreição nos mostra o triunfo. Por isso, a fé cristã não termina na morte, mas na vida abundante em Cristo. O verdadeiro Davi venceu, e essa vitória é também a nossa. E agora, depois de caminhar pela história de Davi, só resta uma pergunta. Quais são os gigantes que ainda estão zombando da sua fé? Será o medo, a culpa, as pressões externas, ou até aquela voz interna que insiste em dizer que você não vai conseguir? A lição de 1 Samuel 17, 36, 37 nos mostra que a vitória não depende do tamanho do inimigo, mas da grandeza do Deus em quem confiamos. Talvez você já tenha enfrentado leões e ursos na vida, e eles foram parte do treinamento de Deus para as batalhas atuais. A memória dessas vitórias deve servir de combustível para você se levantar de novo, com coragem e fé, certo de que o Senhor continua ao seu lado. Afinal, como Romanos 8,37 declara, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o que você vai fazer diante dos gigantes que se erguem hoje? Vai se esconder entre as fileiras de Israel ou vai avançar em nome do Senhor dos Exércitos, confiando que ele já venceu por você em Cristo? Essa é uma decisão diária que exige obediência ao dever e dependência total de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe passar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé. Cada novo estudo pode ser a pedra certa para o seu próximo gigante. Vamos juntos nessa caminhada, porque a vitória em Cristo já está garantida.